agora para a nossa aula de número 8 do nosso livro 1 de funções, gurizada. Então, olha só. Vamos começar então com o nosso conteúdo aí agora. Hoje nós vamos trabalhar com as inequações aí. Então, tu pega o teu livro lá na página 80 e fica bem ligado aí. Basicamente, qual é a ideia das inequações aqui? Nós vamos trabalhar então com desigualdades. Basicamente, a ideia envolvendo inequações é isso. Estou trabalhando com desigualdades. Para quem não lembra, é esse sinalzinho aqui que nós vamos utilizar. Para o lado que está a boquinha é o maior número e para o lado que está apontando a pontinha aqui, o nosso vérticezinho aqui, é o menor, certo? Então vamos começar trabalhando com algumas informações que vão ser importantes para tu trabalhar com as inequações, as tuas desigualdades. Primeiro é a chamada tricotomia dos números reais. Isso é uma coisa bem legal, uma palavra legal, assim, tricotomia. Mas qual é a ideia? Cara, é muito simples, olha só, vem comigo. O que está te dizendo a tricotomia? O que ela quer te expressar? Que quando eu estou trabalhando com números reais, só pode acontecer uma dessas três situações envolvendo dois números reais A e B quaisquer. Que é o quê? Ou o A é maior que o B, ou o A é igual ao B, ou o B é maior que o A. Então, quando eu estou trabalhando com números reais, só pode acontecer uma dessas três situações. Isso é chamada tricotomia dos números reais. E a parte boa de tu trabalhar com números reais é que os números reais eles mantêm uma relação de ordem, eles têm o princípio da boa ordem. Então eu consigo ordenar esses caras, eu consigo dizer quem é maior e quem é menor. Certo? Voltando para cá então. Primeira coisa que eu preciso ficar ligado, que agora já começa a trabalhar com as suas desigualdades. Somar uma constante positiva ou negativa a dois números reais x e y não, te liga aqui, ó, não altera a minha relação de ordem. Então eu posso somar ou subtrair alguém nos dois lados da minha inequação que a relação de ordem ela se mantém. Vamos ver com números isso como é que funciona. Por exemplo, assim, ó, eu tenho o 3 e o 3 é maior que o 2. Beleza. O que é essa primeira relação ele está me informando? Que eu posso somar alguém, por exemplo, 3 mais 5, 2 mais 5, que a relação de ordem ela se mantém. 3 mais 5 dá 8, 2 mais 5 dá 7, e a minha desigualdade se mantém. Assim como eu posso subtrair, ó. Tu já sabe que o 3 é maior que o 2. Bom, então eu vou tirar 3 e tiro 3, ou seja, eu estou tirando 3 dos dois lados da minha inequação. Tirando 3 menos 3 dá 0, e 0 é maior que 2 menos 3 menos 1. O 0 ele é maior que qualquer número negativo. Então essa é a primeira relação envolvendo as tuas inequações. Eu posso somar ou subtrair, que eu não altero a minha desigualdade, certo? Essa é a primeira parte, então tu fica ligadinho aí, certo? Continuando agora, nós já vimos duas operações, soma e subtração. Agora vamos dar uma olhada aqui, gurizada, na multiplicação e na divisão. Então vamos ler comigo porque isso aqui é importante, ó. Ao multiplicar ou dividir dois números reais x e y por uma constante real não nula, a manutenção ou não depende da relação de ordem, depende da constante, ou seja, eu não sei se eu vou manter a relação de ordem ou não, porque vai depender agora exclusivamente da constante. Ó. A manutenção ou não depende da constante. E aí eu tenho duas possibilidades para essa constante. Essa constante pode ser positiva ou negativa, e tu vai olhar comigo agora os dois casos. Por exemplo, partindo da ideia que x é maior que y e que a constante ela é positiva. Ou seja, se eu multiplicar o x pelo a e o y também pelo a relação de ordem se mantém. Já que o x é maior que o y, o x vezes a continuará sendo maior que o y vezes a. Vou te dar um exemplo agora com números. Então, olha só. Tu sabe, por exemplo, que o 3 é maior que o 2. Então, eu vou multiplicar por um número positivo. Vou multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Só que o 15 é maior que o 10. Ou seja, a relação de ordem se manteve.
certo? Então, quando tu multiplica ou tu divide por uma constante positiva, a relação de ordem se mantém. Quando tu multiplica ou divide por uma constante negativa, gurizada, agora, a relação de ordem vai se inverter. Ó, inicialmente, o x é maior que o y. Só que como eu estou multiplicando por uma constante negativa, essa relação de ordem vai se inverter. E agora eu vou te dar um exemplo com números. Tu sabe, por exemplo, que o 3 é maior que o 2. Só que agora eu vou multiplicá-los por menos 1. E é uma constante negativa. Multiplicando por menos 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E o menos 2 ele é maior que o menos 3. Então a tua desigualdade se inverteu. Então eu tenho que ter bem esse cuidado, gurizada, muito cuidado. Então sempre que tu multiplica ou divide por um número que é negativo, a desigualdade vai se inverter. Quando o número for positivo, vida que segue, mantém a relação de ordem entre as desigualdades. Tranquilo? Então segue aqui comigo que nós vamos agora terminar essa primeira página aí. Feito? Seguindo lá, eu juro que agora a gente termina essa página 80 aí, gurizada. Olha só. As inequações podem aparecer aí para nós 4 possibilidades. Não existem outras possibilidades para isso. A expressão pode ser maior que zero. A expressão pode ser maior ou igual a zero. A expressão pode ser menor que zero. E a expressão pode ser menor ou igual a zero. Certo? Como é que tu vai trabalhar? Vamos começar a trabalhar com o nosso primeiro conjunto de inequações, envolvendo as inequações de primeiro grau. Como é que eu vou analisar o sinal dessas inequações aí de primeiro grau? Meu objetivo só é determinar se ela é positiva ou negativa. Como é que tu vai fazer? Tu vai resolver a equação do tipo ax mais b igual a zero. Então eu já quero fazer contigo o exemplo, o exercício da letra A ali, o exercício 1A da tua página 81, para resolver esse passo a passo contigo e te mostrar essa receitinha de bolo como ela funciona. O que acontece? Temos essa situação aqui. Beleza. O 3 vai multiplicar o 2x, então vai dar 6x. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. E menos 5 vezes menos x dá mais 5x. Estamos junto? Menor ou igual a 3x mais 3. Certinho isso por enquanto, gurizada? De boa? Tá acompanhando lá? Só fui ver se eu copiei certo. Olha só. O que tu vai fazer agora? Tu vai juntar todos esses caras que tem x do lado esquerdo. 6x mais 5x dá 11x. Menos 3 menos 10 dá menos 13. Menor ou igual a 3x mais 3. Só que cuida que isso aqui não é um sinal de igual, do tipo, vou levar para lá e vou levar para cá. Mas algumas coisas tu vai poder fazer. Por quê? Tu lembra que somar ou subtrair não altera a desigualdade. Ou seja, tudo que tu leva somando ou subtraindo para um lado ou para outro da tua desigualdade, tu não está alterando a tua desigualdade, tu está mantendo ela. Ou seja, esse 3x que está somando, eu posso trazer subtraindo, ou seja, menos 3x. E a mesma coisa com esse 3 aqui, gurizada. Esse 3 que está somando, esse 3 pode vir para cá subtraindo. Então, menos 3 menor ou igual a 0. Tamo junto? De boa? Por que eu posso fazer isso? Porque tu acabou de ver no início da aula comigo que tu pode somar ou subtrair, que tu não altera a tua desigualdade. Junta aqui, ó, 11x menos 3x dá 8x. Menos 13 menos 3 dá menos 16. Isso menor ou igual a 0. Por que nós chegamos nesse ponto aqui? Para resolver esse primeiro item aqui, ó. Nós vamos resolver a equação ax mais b igual a 0. Ou seja, nós vamos resolver a equação 8x menos 16 igual a 0. Portanto, 8x igual a 16. X igual a 16 dividido por 8. Portanto, o nosso x aqui, gurizada, ó, vale 2. Certinho isso? Receitinha de bolo.
Primeira etapa nós fizemos, nós já resolvemos a equação. Nós transformamos a inequação num formato ax mais b e resolvemos a equação igualando a zero. Achamos o x igual a 2. Depois eu preciso cuidar e determinar o sinal do coeficiente angular. Lembra das funções de primeiro grau. Quando A era positivo, a tua reta era crescente. E quando A era negativo, a tua reta era decrescente. Lembra disso, né? Então, olha só. E depois, identificar a raiz junto ao esboço gráfico. Esse cara que tu encontrou aqui, ó, esse x igual a 2, é justamente a raiz da tua função. Certo? E esse A que nós estamos falando aqui, ó, do AX mais B, é esse 8. O 8 é o cara que acompanha o A. Ele é o nosso coeficiente angular aqui. Certo? Depois tu vai fazer uma reta usando somente o eixo X. Já vou te mostrar aqui no cantinho, ó, por que o eixo X. Olha só. Eixo X. Porque acima do eixo X, ó, qualquer parte do gráfico que se encontre acima do eixo X, os valores são positivos. E qualquer parte do gráfico que se encontre abaixo do eixo X, os valores são negativos. Certo? Então, positivos e negativos. Então, tu só usa o eixo X como referência. Constrói lá o teu eixo X. Depois que tu construiu o eixo X, tu vai marcar a raiz do teu gráfico, certo? Ó, a raiz deu 2. Beleza. Marquei o 2 aqui. Ah, Sor, por que tu não vai pintar a bolinha? Porque quem vai me informar se eu vou pintar a bolinha ou não, para saber se a raiz... E outra coisa, aproveitando já que eu falei em raiz, lembra que raiz são os cortes no eixo X. Por isso que eu estou marcando no eixo X o 2. Agora, voltando para aquilo que eu estava comentando. Quem vai me informar se eu vou ou não pintar a bolinha é a desigualdade. Maior ou menor é intervalo aberto. Eu não pinto a bolinha. Maior ou igual, menor ou igual é intervalo fechado. Se é intervalo fechado, significa que a raiz é um intervalo que eu quero. Então eu pinto a bolinha, certo? Segunda parte agora, para resolver de vez o problema. Olha para o teu coeficiente angular. O teu coeficiente angular nesse exemplo é 8. Então ele é positivo. Se ele é positivo, eu tenho uma reta crescente. Logo a nossa reta crescente está aqui. Certo? Tudo que está acima do x é positivo. Significa que esse pedaço aqui é positivo e o pedaço que está abaixo do x é negativo. Tranquilo? Eu já identifiquei o sinal. Ou seja, o que isso quer dizer, gurizada? Qualquer x à direita do 2 aqui vai sempre te dar valores positivos. E a esquerda do 2 vai sempre te dar valores negativos. Ó, o que eu quero aqui? Ó? Olha para a equação. O que tu quer? Eu quero pegar valores que são menores ou iguais a zero. Velho, se são menores ou iguais a zero, tu quer os valores negativos e o zero. Ou seja, o intervalo que tu quer é isso aqui. Porque esse intervalo aqui é o intervalo menor ou igual a zero. Portanto, os valores do x que tu quer, ó, a tua resposta, o x pertence ao intervalo que vem do menos infinito até o 2 fechado. Então esse aqui é a tua resposta. Esse é o intervalo de interesse. Por quê? Porque eu quero valores que são menores do que zero. Vamos fazer um checklist aí rapidão, de cabeça, sem muita conta. Ó. Lembra que eu comentei contigo? Tu pegou um número maior do que 2, vai te dar valores positivos. Vamos trocar aqui, ó. Vamos fazer de cabeça. Vou pegar o 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. 3 vezes 5, 15. Tamo junto, né? Menos, agora vamos ver aqui, ó. 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3, 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 5 dá mais 5.
menor ou igual. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. 9 mais 3, 12. E 20 não é menor do que 12. Por que que deu errado? Porque não é esse intervalo que eu quero, ó. Eu quero esse intervalo. Sacaram a jogada? Tu pode sempre fazer uma chamada prova real ali pro teu exercício. E se tu trocar aqui, ó, tu vai ver que esse número vai dar um valor negativo, ó. 8 vezes 2 ali vai dar 16, menos 16 vai zerar. E se tu botar um valor à direita vai dar positivo, ó, 3. 8 vezes 3, 24. 24 menos 16, 8 positivo. Se eu pego um valor à esquerda do 2, tem que dar negativo. Vou pegar o 1, por exemplo. 8 vezes 1 dá 8. 8 menos 16 dá menos 8. Então, se eu pegar qualquer número à esquerda do 2, eu tenho valores negativos para a equação. E qualquer valor positivo à direita do 2. Tranquilo, gurizada, esse primeiro exercício? Então, se tu seguir essa receitinha de bolo aqui, não vai ter erro, tá? E agora o Moisés vai fazer com vocês os próximos exercícios da tua página 81. Feito, gurizada? Então tá, galera. Seguindo o barco aqui com vocês para resolver o exercício 1B, C e D, conforme o Diegão deixou aí para vocês de inequação de primeiro grau, beleza? Na primeira aqui eu tenho duas desigualdades. A jogada é bem simples. Tu tem que deixar o teu x solitário no meio dessa tua inequação, tá? Ou seja, tudo que tu fizer para um lado da desigualdade, tu também vai ter que fazer no outro lado, beleza? Então, por exemplo, tem esse menos 5. Para eu cancelar esse menos 5, eu deveria somar 5 unidades em cada uma das minhas parcelas. Com isso, chegando em menos 1 mais 5, isso vai me dar 4. 2x menos 5 mais 5 vai me sobrar o 2x. É menor do que 3 mais 5, que vai me resultar em 8. Agora, como eu quero saber o intervalo em que o x se encontra, eu vou dividir toda essa minha inequação aqui, eu vou dividir toda ela por 2. Ou seja, eu vou ter que dividir todas as minhas parcelas por 2. Chegando então dessa forma em 4 dividido por 2, isso eu chego em 2. Menor do que 2x dividido por 2 vai me dar exatamente igual a x. E ainda 8 dividido por 2 vai me resultar exatamente 4. Significa então que o valor que satisfaz aí essa minha equação é exatamente para os x que sejam um x tem que ser maior do que 2 ou menor do que 4. Claro, o x pertencendo ao conjunto dos números reais, não te esquece disso aí, tá resolvida ela. Já a letra C, se tu percebe, eu tenho uma fração, uma inequação de primeiro grau com denominadores. Faz o MMC. Vamos fazer o MMC de ambos os lados da tua desigualdade. E o MMC entre 4, 10 e 3 vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente 3 vezes 5 vezes 4. Como assim 3 vezes 5 vezes 4? Porque na verdade, olha só, se vocês perceberem, o 10 ele é 5 vezes 2, tá? Se vocês perceberem aqui, eu tenho 2 vezes 2. Ou seja, 1, 2 é comum tanto no 4 quanto no 10. Então, eu posso simplesmente pegar o que não é comum aqui. 3 vezes 5 vezes 4. 3, vamos pegar 4 vezes 5, vai me resultar em 20. Vezes 3, isso vai me corresponder em 60. Então, o meu MMC vai valer 60. E agora, o mesmo processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 4, divide por 2 duas vezes, isso vai te dar 15. Então, eu vou ter 15 vezes 5x menos 1. Deixa entre parênteses, menos 60 dividido por 10, 6 vezes 3x menos 13. É maior do que 60 dividido por 3 vai me resultar em 20 vezes 5x mais 1. Como tu fez o MMC em ambos os lados da tua desigualdade, tu pode eliminar esse teu denominador. E agora, aplica a distributiva. Então, eu vou ter 15 vezes 5x, então lembra como é que a gente multiplica por 5. Multiplica por 10, divide por 2. 15 vezes 10 dá 150, dividido por 2 vai me resultar em 75. Então, eu tenho 75x. Menos 15 vezes 1 vai me resultar exatamente em 15. Agora,
menos 6 vezes 3x. Então, menos 6 vezes 3x vai me resultar em menos 18x. Menos 6 vezes menos 13 vai me dar mais 6 vezes 3 vai me resultar em 18, 6 vezes 1 dá 6, mais 1 vai me dar 78. É maior do que 20 vezes 5, que me resulta em 100x, mais 20 vezes 1, que vai me resultar exatamente em 20. Agora, tu acabou de chegar naquele processo em que tu vai ter o quê? Tu vai ter simplesmente que identificar o teu x, onde o x é maior. Recomendação, passa todos os x's para o lado esquerdo, não tem problema nenhum, tá? Então, olha só, 75x menos 18x, isso vai me corresponder, se fosse 20 daria 55, somei dá 57x. Então, eu tenho 57x. O 100x eu vou passar para o outro lado da minha desigualdade como menos 100x. Beleza? É maior. Agora, olha só. O 15, menos 15 com mais 78, isso vai me corresponder exatamente em 63. Vai para lá como menos 63. Então, eu tenho 20 menos 63. De boa? Seguindo o barco, olha só. 57x menos 100x, isso vai me resultar exatamente em menos 43x. É maior do que 20 menos 63, vai me dar exatamente menos 43. Agora lembra que quando tu multiplica a tua inequação, toda a tua inequação tu vai multiplicar por menos 1, tá? Não te esquece disso aqui, quando tu multiplica toda a tua inequação por menos 1, tu deve inverter a tua desigualdade conforme o Diegão já falou com vocês. Então eu chego aqui, 43x é menor do que 43. E agora eu posso pegar esse 43 que está multiplicando, passar dividindo, logo o x tem que ser um número menor do que 1. Beleza? Então aqui o x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x tem que ser um número menor do que 1. Beleza? Tá resolvido a nossa letra C. E a letra D? O mesmo processo que a letra C. O mesmo processo que a letra C. Porém, tu tem desigualdades entre. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero cancelar esse denominador 3, eu vou multiplicar todas as minhas parcelas por 3. Vou multiplicar todas as parcelas por 3. Beleza? 1 vezes 3 vai me corresponder em 3. Menor. 2x menos 3 dividido por 3 vezes 3 vai me sobrar 2x menos 3, que é menor ou igual do que 5 vezes 3, que me corresponde em 15. E agora, eu quero cancelar esse menos 3 ali do meio. O que eu vou ter que fazer? Somar 3 unidades em todas as minhas parcelas. Somando 3 unidades, 3 mais 3 me corresponde exatamente em 6. Menor do que 2x menos 3 mais 3, 2x. É menor ou igual 15 mais 3, 18. E agora, para conseguir cancelar esse 2, eu devo dividir todo mundo por 2. Dividindo todo mundo por 2, eu chego exatamente em 6 dividido por 2, me corresponde em 3. 2x dividido por 2 vai me corresponder exatamente em x, que é menor ou igual a 18 dividido por 2 vai me corresponder em 9. Então, significa que o x que satisfaz essa minha inequação vai ser o x que pertence ao intervalo que ele esteja entre um número entre 3 e 9 e podendo entrar o 9, ou seja, ele tem que ser maior do que 3 e menor ou igual a 9. Beleza, gurizada? Então tá, galera, falando agora com vocês na análise de sinal de uma inequação do segundo grau aqui. Primeiro passo que tu vai fazer quando tu tiver uma inequação do segundo grau, tu vai determinar as raízes dela, tá? Tu vai determinar as raízes dela. Segundo, analisa a concavidade dela se é voltada para cima ou para baixo. Terceiro passo, desenhe o eixo das abscissas com a tua parábola. Né? Tu sabe que se tu tiver duas raízes, tu vai cortar em 2 pontos. Se tu tiver duas raízes iguais, tu vai cortar em um único ponto. E se tu não tiver raízes reais, ou seja, essa parábola fica flutuando conforme o eixo dos x. Tá? Isso é importante. Quarto passo, analisar a desigualdade. Tá? E aqui, galera, uma dica mega importante. Desenhe. Quem não desenha na inequação de segundo grau erra uma questão que, acredite se quiser, ela não é uma questão dificílima,
mas ela também não é uma questão fácil aí, tá? Então tu toma muito cuidado, desenhe. Quem não desenha, erra, tá? Quem não desenha, erra. Então, olha só, questão de número 2, vamos direto na prática aqui. Eu te dou aí na equação x² menos 5x mais 6 maior do que zero. Como é que tu determinaria as raízes dela? Por Bhaskara. Bhaskara, não me lembro. Assiste a nossa aula anterior de equações de segundo grau, equações e funções do segundo grau, a nossa aula 7, para te dar uma relembrada como é que tu resolve as raízes. Mas bora lá. Aqui as tuas raízes seriam exatamente iguais a quem? As tuas raízes 1x1 tu chegaria em 2 e o teu x2, a tua segunda raiz, seria exatamente igual a 3. Beleza? Feito isso, o que tu deve fazer? Tu deve desenhar o teu eixo das abscissas. O teu eixo das abscissas aqui. Feito? Se tu analisar comigo, desenhado o eixo das abscissas, tu vai marcar as tuas duas raízes. Uma raiz é 2 e a outra raiz é 3. Agora tu deve perguntar, concavidade dela, para cima ou para baixo? Para cima porque o coeficiente A é positivo. Então eu já vou desenhar a minha parábola com cavidade para cima aqui, beleza? E nem interessa onde é que ela começa a subir aqui, ou seja, o teu vértice ali. Agora tu vai analisar o sinal. Como é que tu analisa o sinal? Aonde ela se encontrar acima do eixo dos x, ela vai ser positiva. Então vocês concordam comigo que do menos infinito até o 2 ela se torna positiva? Tá? Vamos até colocar aqui embaixo para vocês, tá bom? Ela é positiva, porque ela sempre se encontraria acima do eixo dos x. Se tu perceber agora, entre o 2 e o 3, ela está abaixo do eixo do x, então ela é negativa. E depois, do 3 até os confins do infinito, ela é positiva. Tá, e por que tu não falou no 2 e no 3? Porque exatamente no 2 ela seria igual a 0 e exatamente no 3 ela seria igual a 0. Tá, e agora o que tu deve fazer? Tu deve analisar a desigualdade que tu tem na tua inequação original. Ele pergunta onde é que ela é maior do que 0. Onde é que ela é maior do que 0? Onde ela é positiva, estritamente positiva. Então vocês concordam comigo que ela vai ser maior do que 0 da onde? Do menos infinito até o 2 aberto. União. União com quem? E é sempre união, tá? Não te esquece. É sempre união. Da onde? União do 3 até os confins do mais infinito. E aí tu tem, nesse caso, a tua resposta da letra A, ou seja, do menos infinito até o 2, união do 3 até o mais infinito, pronto. Ou seja, o x tem que ser um número menor do que 2 e o x tem que ser um número maior do que 3. Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B, e aqui o que vai acontecer? Quando vocês calcularem a letra B, vocês vão encontrar duas raízes imaginárias. Por quê? Porque o teu discriminante, ele é um número menor do que 0. Tá? O discriminante é menor do que 0. Então vocês devem se ligar aqui que quando o discriminante é menor do que 0, a gente tem o quê? A gente tem que simplesmente se ligar que a nossa parábola ela vai ficar flutuando, ou seja, ela não cruza o eixo dos x. A concavidade dela é voltada para baixo, porque o A é negativo. Então ela seria desse naipe aqui. E agora tu vai para a pergunta, o que ele está me pedindo? Né? Ele pede menor ou igual a 0. Bom, se tu te ligar aqui, sempre essa parábola se encontra abaixo do eixo dos x, então ela sempre vai ser negativa. Ela é sempre negativa. Se ela é sempre negativa, ela sempre vai ser menor ou igual a 0. Se ela é sempre menor ou igual a 0, o que vocês concordam comigo? Que o x pode pertencer ao conjunto dos números reais. Essa é uma forma, ou do menos infinito ao mais infinito, tanto faz da forma que tu queira representar. Na letra C, bora lá, eu teria o quê? As raízes aqui que eu encontraria seria tanto a raiz 1 quanto a raiz 2, por Bhaskara eu acharia ambas iguais a 5. E a concavidade dessa parábola é voltada para cima, tá? Então eu tenho isso aqui, um eixo dos x, parábola com concavidade voltada para cima, no 5 é o nosso vértice, tá aí feito. O que vocês devem perceber? Que antes
dos 5, né, antes do 5, aparece que ela sempre vai estar acima do eixo das tuas abscissas, então ela sempre vai ser positiva. Depois do 5, ela também sempre está acima do eixo dos x, então ela também é positiva. Exatamente no 5, tu vai perceber o quê? Tu vai perceber que ela é igual a zero. Só que o que ele está te pedindo? Ele te pediu na inequação, essa inequação de segundo grau ser menor do que zero. Quando é que ela vai ser menor do que zero? Nunca. Ela nunca vai ser negativa. Ou seja, a gente pode dizer que isso aqui se torna vazio, porque ela não tem nenhum valor que vai ser menor do que zero. Beleza? E a letra D? Na letra D a gente tem então aqui as nossas raízes, ambas as raízes. A gente vai ter que a primeira raiz é igual à segunda raiz, que vão ser ambas iguais a exatamente menos 1. As duas raízes são iguais a menos 1. Então vamos lá, desenhe o eixo dos x, o eixo das tuas abscissas. Beleza? Concavidade dessa parábola, voltada para baixo porque o nosso A é negativo. As duas raízes são iguais a menos 1, então vou marcar aqui o menos 1. Tá? Botei o menos 1. Botei o menos 1, o que eu devo analisar agora? O sinal. O sinal dela, tu vai perceber que antes do menos 1 ela sempre era negativa. Exatamente no menos 1 ela vai ser igual a zero. E do menos 1 ao mais infinito também vai ser negativa. O que a questão está te pedindo? Quando ela é menor do que zero. Quando é que ela é menor do que zero? Ela é menor do que zero. Da onde? Do menos infinito até o menos 1, união com quem? Do menos 1 até o mais infinito. Ou seja, o x tem que ser números menores do que menos 1, ou o x tem que ser números maiores do que menos 1. E aí tu fecha a letra D aí. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, terminar com vocês os últimos dois exercícios envolvendo as inequações de segundo grau. Aqui, velho, tu vai primeiro passo, calcula o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta, então, 16 menos 20, portanto, menos 4. O que tu precisa saber? Bom, esse delta é negativo, significa que eu não tenho raízes reais. As minhas duas raízes são raízes imaginárias. Então significa que eu não corto o eixo x. Como o A é positivo, ó, porque é 1x ao quadrado, a concavidade é voltada para cima. E aí o meu gráfico fica todo ele acima do x. Se ele fica todo ele acima do x, significa, velho, que toda a minha função é positiva, certo? Ou seja, a minha função ela nunca vai assumir valores negativos e nem o zero, ela é estritamente positiva. E aí ele está perguntando para nós na letra E aqui, ó, quando que essa função aqui vai assumir valores negativos, porque é menor que zero. Quando que ela assume valores menores ou iguais a zero? Nunca. Ou seja, o nosso conjunto chamado conjunto solução é o conjunto vazio. Não existe nenhum x real que vai satisfazer essa condição aí para nós. Certo? Agora na F, cara, mesma coisa. Tu vai ver a receitinha de bolo que o Moisés comentou contigo. Tu vai fazer a báscara. Aqui, vai lá e faz a báscara. Feito a báscara, cara, tu vai enxergar que uma das raízes é 6 e a outra raiz também é 6, certo? O que isso quer me dizer? Que eu tenho uma equação de segundo grau que tem duas raízes reais iguais. Portanto, meu gráfico tem que tangenciar o eixo x. Como a minha parábola é voltada para baixo, a minha parábola é voltada para baixo, a minha parábola está aqui, certo? E o lugarzinho que ela vai cortar no x aqui é o 6. Então, vamos fazer uma bolotinha aqui no 6. Como é maior ou igual, gurizada, pinta a bolinha, intervalo fechado, eu quero. Todo esse pedaço está abaixo do x. Se todo esse pedaço está abaixo do x, é porque aqui a minha função assume valores estritamente negativos e exatamente no 6 ela vale 0. Ou seja, se eu pegar um número à esquerda do 6, ela vai me dar um valor negativo. E se eu pego um valor à direita do 6, ela também me dá um valor negativo.
Com exceção do 6, exatamente no 6, ela me dá um valor igual a 0. E como eu quero maior ou igual a 0, o único número que vai servir para nós aqui, a solução, é só o número 6. Então eu não tenho um intervalo como resposta, apenas um número. Então aqui tu está vendo alguns extremos e algumas situações peculiares. Na letra E, em que a tua solução é o conjunto vazio, ou seja, não tem x que vai satisfazer a minha condição. E na letra F, só tem um x ali que vai satisfazer a minha condição. Só o x igual a 6. Tranquilo, gurizada, de boa? E agora nós vamos ver as próximas inequações ali. Cara, vamos dar uma olhada agora na penúltima inequação, que é a chamada inequação produto, certo? E vai ser bem tranquilo tu trabalhar com a inequação produto, por quê? Porque ela vai agregar coisas que tu já trabalhou comigo e com o Moisés. Na inequação de primeiro grau e na inequação de segundo grau. Tranquilo? Vocês vão ver assim, cara, eu tô muito animado, vocês não têm noção disso aqui, isso aqui é muito legal. Olha só. Algumas receitinhas de bolo assim, como é que tu vai trabalhar? O produto de duas ou mais expressões. Segundo, tu vai ter que analisar o sinal de cada expressão separada, usando as técnicas que o Moisés e eu mostramos para vocês. E depois, cara, tu vai ter que cuidar a regra de sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho na letra A 3x mais 1 vezes menos 2x mais 5. Eu quero que esse produto seja maior ou igual a 0. Como é que eu vou fazer aqui para esse produto ser maior ou igual a 0? Bom, eu vou analisar cada uma das alternativas, cada um dos fatores separados. Então vamos lá. Primeiro, 3x mais 1 igual a 0. 3x igual a menos 1, portanto x é igual a menos 1/3. Lembra que tu tem que fazer as raízes. Agora aqui, menos 2x mais 5 igual a 0, 5 igual a 2x, portanto x é igual a 5 divididos por 2. Então nos dois fatores aqui, tu já encontrou a raiz de cada uma delas. Agora o que tu vai fazer? Tu vai montar um eixo x para essa inequação aqui, para essa expressão, 3x mais 1, e tu vai montar um outro eixo x aqui, para menos 2x mais 5. Eu me divirto dando aula, cara. Isso aqui é vida, olha só. Marca as raízes. Marca as raízes. Olha só, uma das raízes é menos 1/3. Menos 1/3. E a outra raiz é 5/2. Tu só tem que ter um cuidado, assim, cara, ou melhor, como a gente diz assim, a decência, de cuidar a ordem que tu está colocando as raízes. Por exemplo, o menos 1/3 é menor que 5/2, tem que estar à esquerda, certo? Segunda parte de análise, segunda parte. Olha para a reta, ó. Lembra que tu tem que olhar para o coeficiente angular, ó. É 3x mais 1. 3 é positivo, então é uma reta crescente. Tranquilo? Aqui, menos 2x menos 5. Menos 2x, o teu coeficiente angular é negativo, então é uma reta decrescente. Tranquilo? Como é que tu vai verificar se tu vai pintar a bolinha ou não, a raiz? Se tu vai pintar a raiz ou não, se tu vai usá-la, na verdade. Pelo sinal da inequação, ó. É maior ou igual a 0. Se é maior ou igual a 0, eu quero o 0 também, então eu pinto a bolinha aqui. A próxima parte é tu analisar o sinal, ó. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Aqui, para cima é positivo, para baixo é negativo. Feito isso, cara, tu vai fazer uma terceira reta para combinar os sinais aqui. Porque tu está fazendo uma multiplicação, ó. Então tu vai ter aí 3x mais 1 vezes menos 2x mais 5. E tu vai ter que só analisar o sinal agora, olha só. Multiplicando negativo com positivo, dá negativo. Positivo com positivo, dá positivo. E positivo com negativo, dá negativo. Não te esquece de botar as raízes aqui. Menos 1/3 e 5/2. O que eu posso traduzir disso?
E se eu pegar um número menor que menos 1/3 ou maior que 5/2, a minha resposta dá um valor negativo. E se eu pegar um valor entre menos 1/3 e 5/2, a minha resposta será um valor positivo, certo? Como eu estou interessado em valores maiores ou iguais a zero, bom, maiores ou iguais a zero é dentro desse intervalo que eu estou interessado aqui. Portanto, a nossa resposta é x pertence ao intervalo fechado, que vai de menos 1/3 até 5/2. E assim nós terminamos a letra A. Minha sugestão para ti agora, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho a letra B e a letra C e depois acompanha a correção. Feito, gurizada, agora vamos fazer a B e a C. Beleza, agora que eu sei que tu já pausou aquele vídeo antes ali, tu conseguiu fazer os exercícios na letra B e letra C, acompanha comigo a correção. Então olha só, eu tenho 3 fatores de primeiro grau, lembra de encontrar as raízes. Eu vou fazer um de cada cor aqui agora para nós. Vamos lá. Vamos começar com 3x menos 2. 3x menos 2 igual a 0. 3x igual a 2. Portanto, x igual a 2/3. Depois, x mais 1 igual a 0. Portanto, x igual a menos 1. E para finalizar, 3 menos x igual a 0, portanto, x igual a 3. Então, são as 3 raízes aí de cada uma das tuas expressões. Beleza, o que tu vai fazer agora? Tu não pode esquecer de botar isso aqui numa reta, usando somente o eixo x. Então, vamos lá. Somente o eixo x. Beleza. Marca as raízes. Primeiro, antes de tu marcar as raízes, cara, analisa ver se tu vai precisar usar ou não essas raízes. Como a minha equação é menor ou igual a 0, sim, eu posso usar as raízes. Então vai ser um intervalo fechado. X igual a menos 1. Deve ser o menor valor aqui. Exatamente. X igual a menos 1. Vou botar aqui menos 1. Então, menos 1. Depois, 2/3. 2/3. 2/3 e depois o 3. Beleza. Agora não te esquece de analisar o coeficiente angular para verificar se as tuas retas são crescentes ou decrescentes. Então vamos lá. 3x menos 2, meu coeficiente angular é positivo, então a minha reta ela é uma reta crescente. X mais 1, meu coeficiente angular é 1, 1x, então é positivo, também é uma reta crescente. E para finalizar, 3 menos x, meu coeficiente angular é menos 1, então a minha reta ela é uma reta decrescente. Analisei aqui, encontrei as raízes, marquei nas retas, fiz um esboço gráfico, agora eu analiso o sinal de cada uma delas. Acima aqui é positivo, abaixo negativo. Aqui acima é positivo, abaixo negativo. Acima positivo, abaixo negativo. E aí, velho, tu não pode esquecer de fazer uma nova reta em que tu vai analisar a multiplicação dessas 3 aqui. Então vamos lá, vamos junto. Então te liga aqui. Então deixa eu separar os intervalos para nós analisarmos aqui, sem galho. Deixa eu já marcar o menos 1. Deixa eu já marcar o 2/3. E já deixa eu marcar o 3 aqui para nós. Beleza, e aí tu tem que cuidar a regra de sinal. Então vamos lá, vamos junto, vamos multiplicar junto. Negativo com negativo, positivo. Positivo com positivo, positivo. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo de novo. Beleza. Positivo com positivo com positivo.
dá positivo, e positivo com positivo dá positivo, e positivo com negativo, negativo. Agora eu tenho que olhar o intervalo que eu quero. Eu estou interessado no intervalo que eu sou menor ou igual a zero. Então eu quero os caras negativos, incluindo o zero. Então eu vou pegar o intervalo que vai de menos 1 a 2/3. Então vamos lá, deixa eu anotar aqui em cima aqui a tua resposta. X pertence ao intervalo que vai de menos 1 até 2/3. União, porque eu tenho que juntar com esse intervalo aqui, que vai do 3 ao mais infinito. Então, união do 3 ao mais infinito. Lembra que infinito é aberto. Então, está aqui os valores do x que nos interessam para que essa inequação produto obtenha valores sempre menores ou iguais a zero. Certinho? E agora vamos para a letra G. Me empolguei na letra G, na letra C. Vamos lá. Vamos começar com x menos 1. X menos 1 igual a zero, portanto, x igual a 1. Achei a raiz aqui. Agora vamos fazer a outra raiz ali, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Aqui, velho, tu vai ter que fazer a velha e boa Bhaskara para encontrar as tuas raízes, tá? Então, se eu não me engano, vai dar tudo certo aqui, feito a Bhaskara. Uma das raízes é 2 e a outra raiz é menos 1. São as duas raízes que tu vai encontrar aí na tua função de segundo grau. Certo? Faz a Bhaskara e encontra as raízes. Agora vamos fazer a representação gráfica desses caras aqui. E cuida, ó, como tu quer maior que zero agora na tua equação, tu não usa as raízes. Então as raízes vão aparecer com um intervalo aberto na tua representação gráfica. Por exemplo aqui, ó, já. A raiz é 1. Então o 1 vai ser intervalo aberto. Certo? Aqui as raízes, deixa eu fazer a parábola aqui. As raízes é menos 1 e 2. Então, raízes abertas. Não posso utilizá-las. Feito isso, tu vai para a parte em que tu faz a representação gráfica agora. Ó, x menos 1, coeficiente angular é positivo. Então, a nossa reta ela é uma reta crescente. Certo? Agora, olha para a parábola para saber a concavidade, para ver se a boca é voltada para cima ou para a boca voltada para baixo. Ó. X ao quadrado, 1x ao quadrado, a boca é voltada para cima. A tua parábola seria algo nessa linha aqui, gurizada, certo? Agora, tu faz a análise de sinal de cada um desses fatores. Acima é positivo para a reta e abaixo é negativo. Para a parábola, acima é positivo e abaixo negativo. E aí tu não te esqueces de construir a terceira reta para fazer sim a análise de sinal. Ó. Do menos 1 até o 1 até o 2. Então agora tu faz a análise de sinal. Vamos junto aqui. Negativo com positivo, tá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Negativo com positivo dá negativo. E positivo com positivo dá positivo. Beleza, eu já tenho os intervalos e os seus respectivos sinais. Como eu quero maiores que zero, eu quero só os positivos. Então, positivo. Então, x pertence ao intervalo aberto de menos 1 a 1 e de 2 para o mais infinito. União do 2 até o mais infinito. Então, está aqui a nossa resposta. O x, então, vai pertencer ao intervalo de menos 1 a 1, intervalo aberto. União, intervalo aberto de 2 ao mais infinito. E tu pode sempre fazer um teste aí. Quer ver, por exemplo, como vai dar sempre certo? Ó. O zero, por exemplo, é um número que está no intervalo entre menos 1 e 1. Então, o zero tem que servir. Ó.
0 ao quadrado dá 0, menos 0 dá 0, dá menos 2. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. E 2 é maior que 0. Então, qualquer número que tu pegue no intervalo entre menos 1 e 1, ou qualquer número maior do que 2, sempre vai satisfazer ali a tua, então, inequação. Lembrando que tu analisa cada uma das expressões separadamente para depois fazer a análise de sinal com todas ao mesmo tempo. Certo, gurizada? Então te liga aí que daqui a pouco tu vai ver as inequações quociente. Então tá, gurizada, seguindo o barco aqui com nós, né, para falar sobre inequação quociente. Inequação quociente, o processo é muito parecido com a inequação produto. A única diferença que tu não pode te esquecer é que tu não pode ter no teu denominador zero. Lembra, nunca dividirás por zero. Não pode. Zero no denominador não pode. Tá certo? Vamos direto para exemplo para a gente pegar aqui na prática. Primeira coisa, a gente tem a gente tem uma inequação quociente, onde, nesse caso, aqui no nosso numerador, a gente tem simplesmente que a nossa raiz do nosso numerador seria exatamente igual a quem? A raiz do numerador, aonde o x equivaleria a exatamente 2/3. No nosso denominador, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber simplesmente que no nosso denominador a raiz seria que o x assumiria exatamente o valor de 3/2. Beleza? 3/2 seria o valor que ele assumiria. Não te esquece, desenha. Desenha para te não errar. Vou fazer da minha primeira inequação, tá? Onde a minha raiz era x igual a 2/3. Vou fazer da minha segunda inequação, que a minha raiz era x igual a 3/2. Feito? E ainda vou fazer uma terceira e última reta, que é a minha reta suporte, analisando os caras. Só te lembra que aqui o x igual a 3/2, é importante salientar que ele não pode assumir o 3/2. Ele tem que ser diferente de 3/2 no teu denominador, beleza? Então aqui 2/3. 2/3 a gente sabe aqui simplesmente que é 0,66666. Então colocando para vocês aqui, ó, o 0,66666. Então aqui 0,66666 como 2/3. Depois, 3/2 é 1,5. Vamos colocar um pouquinho mais para a esquerda para ficar melhor da gente analisar esse sinal aqui, né? Vamos melhorar esse cara aqui, deixando o 0,6666 dessa forma, o 2/3, tá? O 2/3. E aqui vamos colocar o 3/2, que é o nosso 1,5. Vamos colocar simplesmente ele aqui como 3/2. Agora o que eu devo analisar? Se as retas são crescente ou decrescente. A primeira reta, né, do meu numerador, ela é crescente. Tá? A do denominador, ela é decrescente porque o nosso coeficiente angular é negativo. Feito? Agora o que tu quer? Tu quer analisar o sinal dela, percebendo aqui que antes, na primeira, ela sempre seria negativo, depois exatamente igual a zero, depois ela seria eternamente positivo, se tratando da nossa primeira. Na segunda, o que tu analisa? Ela era sempre positiva, do menos infinito até onde? Até o 3/2. No 3/2 ela vai ser zero, mas lembra que zero não pode, e isso depois do 3/2 ela vai ter que ser negativa. Beleza? Tá, e agora? Agora tu deve levar, lembra, conforme o Diegão já mostrou para vocês, eu levo a intersecção colocando para vocês aonde? Colocando simplesmente os valores que eu tenho. Aqui eu posso colocar fechado, não tem problema nenhum. Tá certo? Então, analisando comigo. Faz a regra de sinais. Menos com mais vai me dar exatamente igual a menos. Beleza? Depois, mais com mais vai me resultar exatamente e mais com menos vai me dar menos. O que ele está te pedindo? Ele está te pedindo simplesmente aqui aonde, né? Ele pediu aqui que ela tem que ser menor do que zero. Ela tem que ser menor do que zero. Lembra que o 2/3 ele iria zerar o nosso numerador, então ele não pode assumir. Então eu já vou colocar aberto aqui no 2/3.
Eu já vou colocar aberto. E aqui, o 3 meios eu já coloco aberto, por quê? Porque no meu denominador eu não posso ter 0. Então, nos 3 meios também vai ser aberto. Lembrando que, como ele quer menor do que 0, eu vou ter nesse caso aqui, como resposta, o que vem do menos infinito até o 2/3, aberto. União com quem? União com os 3 meios até o mais infinito aqui. Lembrando que vai ser aberto nos dois, porque ele quer que seja menor do que 0. Na letra B, a primeira coisa que tu vai fazer aqui é já deixar maior ou igual a 0, ou seja, tentar isolar o máximo possível, tentar sempre deixar igual a 0. Então, eu teria x menos 1 sobre x mais 1 menos 3 é maior ou igual a 0. E agora, faz o MMC. Eu vou ter, então, x menos 1 sobre x mais 1 menos 3 vezes x mais 1 sobre x mais 1. Beleza? Fazendo o MMC, a gente sabe que o nosso denominador comum aqui seria o x mais 1. É maior ou igual a 0. Logo, então, aqui eu teria x menos 1 menos 3 vezes x vai me dar menos 3x, e menos 3 vezes 1 vai me dar menos 3, aplicando a propriedade distributiva. Tudo isso dividido por x mais 1, sendo maior ou igual a 0. E ainda, para finalizar, a nossa inequação vai ficar em quem? Vai ficar x com menos 3x vai me dar menos 2x. Menos 1 com menos 3 vai me dar menos 4. Tudo isso dividido por x mais 1. Isso tem que ser maior ou igual a 0. Agora, eis que está o momento propício da gente calcular as raízes. A raiz do meu numerador teria que o x vai ser igual a quem? Vai ser exatamente igual a 2, a menos 2, né? E do meu denominador? Do meu denominador, a gente tem que o x tem que ser diferente de menos 1. Por que diferente de menos 1? Porque a gente sabe que no nosso denominador não pode ser igual a 0. Faz as 3 retas, né? Uma reta do meu numerador, uma reta do meu denominador, então colocando aqui o x igual a menos 2, o x diferente de menos 1, e a nossa terceira e última reta, que é a nossa reta suporte aqui. Beleza? Então, gurizada? Então, vamos lá. Depois aqui, marco o menos 2. Marquei o menos 2. Beleza? Marquei o menos 2. A minha reta do numerador decrescente. Depois, marquei o menos 1. Marquei o menos 1. No menos 1, a minha reta ela é crescente. Só que a gente sabe que no menos 1 tem que ser aberto porque não pode ter o meu denominador igual a 0. Agora ainda o que eu tenho que levar? Pontos de intersecção delas. Pontos de intersecção delas. E ainda analisando o sinal. Se vocês perceberem, na reta de cima ela era sempre positiva, depois igual a 0 e depois ela ficou sempre negativa. Beleza? Na segunda reta ela era sempre negativa, depois igual a 0 e por final ficava positiva. E ainda faço por final ainda para minha reta suporte a regra de sinais. Mais com menos vai me dar menos. Menos com menos vai me resultar em mais, e menos com mais vai me resultar em menos. Feito? Mas o que ele está te pedindo no exercício? Ele está te pedindo que ela seja maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. É isso que tu tem que te ligar. Aonde é que ela é maior ou igual a 0? Ela é maior ou igual a 0 da onde? Do menos 2, tá? Do menos 2 até o menos 1, só que no menos 1 sendo aberto, porque tu sabe que não pode assumir menos 1 no teu denominador, porque senão zeraria o denominador. Então ela é fechada no menos 2 e vai até o menos 1 sendo aberta justamente. Então os valores que o x pode assumir são quaisquer números reais que estejam do menos 2 até o menos 1 aí. Beleza, gurizada? E com isso a gente encerra todo o nosso conteúdo de inequações para chegar na próxima aula para falar de módulo.
Beleza? Qualquer coisa, se vocês quiserem adquirir os nossos livros, é só entrar em contato via nossas redes sociais que tem aí nos nossos comentários, né? Na nossa descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!